Seja, diga amém, diga graças a Deus. Estenda a sua mão direita aqui para frente, aqui para a pastora. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida dela e que ela seja hoje usada para trazer para a gente uma palavra, a palavra do Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço essa noite. Eu creio na bênção do Senhor sobre a nossa vida. A igreja diga amém e dê uma forte salva de palmas para Jesus. Boa noite, gente. Boa noite. Abra a Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 24. Quem já achou? Todo mundo encontrou? Vai colocar aqui, pastor? Eu acho que a minha Bíblia tem uma linguagem um pouquinho diferente, mas eu só consigo ler nela. Mas é a mesma coisa, às vezes muda algumas palavras. Capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 13. Jesus surge no caminho de Emaús, e naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Olha para mim, por que a gente às vezes desanima? Por que a gente às vezes vê pessoas caminhando com Deus, indo, chega um certo momento da vida que aquela pessoa desanima. Esses discípulos aqui, eles estavam desanimados, eles estavam indo para Emaús. Emaús era uma outra cidade. Jesus ficou 3 anos orientando eles, ensinando eles e falando para eles permanecerem em Jerusalém, até que se cumprisse a Escritura, até que o Espírito Santo viesse. O Senhor Jesus orientou para eles permanecer em Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús, indo para uma outra cidade, pegando um outro caminho. E por que eles estavam indo para um outro caminho? Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles ouviram Jesus falar que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar. Jesus havia morrido, mas parece que por causa do desespero, eles parece que se esqueceram das palavras que Jesus tinha dito, e eles mudaram de caminho. Todas as vezes que a gente não entende o que a gente está vivendo, a gente pensa que tem que fazer alguma coisa, que tem que mudar de caminho, que não está dando certo. Só que Jesus tinha dito que eles tinham que fazer o quê? Permanecer, mesmo sem entender o que estava acontecendo. E o que eles fizeram? Por não entender o que estava acontecendo na vida deles, eles começaram a mudar o caminho, pegaram o caminho errado, começaram a voltar para trás. E isso acontece muito quando você está vivendo um momento da sua vida que você não está entendendo nada que está acontecendo, não está entendendo por que você está sentindo certas coisas, não está entendendo por que certas coisas resolveram acontecer tudo ao mesmo tempo. E aí, por não entender o que está acontecendo, a gente começa a andar para trás. Ao invés de permanecer no lugar em que estamos, ao invés de permanecer fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, nos orientou a fazer, a gente começa a mudar de caminho. E aí diz assim, versículo 14: e iam dialogando sobre todos os fatos que tinham ocorrido recentemente. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Todas as vezes que você começar a mudar de caminho, Jesus vai tentar te trazer de volta. Quando eles mudaram de caminho, o próprio Jesus apareceu no meio deles. Jesus deu um jeito de chegar lá
para persuadir eles a voltar. E aí quando você começa a mudar de caminho, quando você começa porque você não está entendendo o que está acontecendo, aí Jesus começa a usar alguém para te falar, você ouve uma palavra, alguém fala alguma coisa com você, e Jesus vai tentando persuadir você a voltar. Jesus vai tentando persuadir você a voltar para o caminho, a permanecer. Eles estavam mudando de caminho por não entender o que eles estavam vivendo. Você sabe o que eles estavam apegados? Eles estavam apegados nas notícias ruins. Jesus morreu, já passou 3 dias, até agora não aconteceu nada. Até agora, aquilo que eu tenho orado não chegou. Até agora eu estou orando, eu estou buscando, não aconteceu, não mudou. Eles se apegaram nas notícias ruins, se apegaram na notícia triste da morte, do fim. E toda vez que você se apegar à parte triste que está acontecendo na sua vida, você vai mudar de caminho. Você vai começar a pensar que tem que mudar de caminho. Todas as vezes que você começar a se apegar à parte triste, aquilo que não está dando certo na sua vida, você não vai conseguir permanecer. E esses dois aqui, eles caminharam com Jesus 3 anos. Jesus tinha conversado com eles, Jesus tinha explicado tudo o que ia acontecer. Aí olha só o que acontece aqui, ó. Versículo 17. Então Jesus, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam, entristecidos. Olha só, Jesus sabia o que estava acontecendo? Sabia. Mas Jesus queria que eles falassem. Eles pararam entristecidos. Jesus estava diante deles, conversando com eles, mas eles não conseguiam perceber que era Jesus. Já aconteceu com você, de você ver uma pessoa que faz muito tempo que você não vê? Olha para mim. Aí essa pessoa chega perto de você e fala assim: fulano, sou eu, a Juliana, a Ciclana. E aí você olha para a pessoa e fala assim: eu conheço você? Sim, eu trabalhei com você em tal tempo. Aí você olha bem e você fala: ah, agora eu lembrei de você. Quem já aconteceu isso? Por que a gente não reconhece aquela pessoa? Pelo distanciamento, pelo tempo que tem que a gente não fala, que a gente não vê, que a gente não se comunica. Por que eles não estavam conseguindo perceber que era Jesus? O coração deles já estava tão distante de Jesus que eles já não conseguiam reconhecer que Jesus estava no meio deles. E quando o nosso coração começa a se distanciar das coisas de Deus, se distanciar do Senhor Jesus, Jesus às vezes está com a gente, caminhando com a gente, mas a gente não consegue ver. E porque a gente não consegue ver, a gente começa a se entristecer, a gente começa a se desesperar, a gente começa a olhar para a circunstância e pensar: mas Jesus não é comigo, não está acontecendo a mesma coisa que aconteceu com esses 2 discípulos. E isso fala muito com a gente, porque como foram 2 discípulos e nós hoje somos discípulos, isso aqui acontece. E por que isso estava acontecendo? Porque eles estavam preocupados e eles estavam apegados às notícias tristes, à parte triste, às coisas ruins que tinham acontecido. E todas as vezes que eu e você resolver olhar, resolver se apegar no que está acontecendo de ruim, no que não está dando certo, a gente não vai conseguir perceber que Jesus está ali junto com a gente. Eles não podiam reconhecer Jesus porque o coração deles estava distante. Não foi Jesus que se distanciou, Jesus estava ali, mas eles não podiam reconhecer, eles não conseguiam reconhecer. E às vezes a gente não consegue ter certeza de que Jesus está com a gente, não é porque a situação está ruim, é porque o nosso coração está tão preocupado, o nosso coração está tão triste, o coração vai ficando tão desesperado, vai olhando tanto para a circunstância, vai focando tanto nas coisas ruins, que Jesus está ali no meio com a gente,
gente não consegue perceber a presença dele. Aí, vira a sua página aqui, ó. No versículo 29, diz assim, ó. Porém, depois de chegar na sua casa, você lê tudo. Jesus foi caminhando com eles. Aí no versículo 29, eles pararam. Jesus diz assim: porém, eles muito insistiu, rogando: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Como é que eles reconheceram Jesus? Ele chamou Jesus para entrar. Quando Jesus entrou, e no partir do pão, o que é o partir do pão aqui? O partir do pão é o dia a dia, é o corriqueiro. No partir do pão, na mesa, a Bíblia diz que quando ele se sentou à mesa, eles reconheceram Jesus, eles viram que era Jesus que estava no meio deles. Quando a gente chama Jesus para a mesa, quando a gente chama Jesus para o nosso casamento, quando a gente chama Jesus para a nossa vida financeira, quando a gente chama Jesus para a nossa vida emocional, aí ele começa a se manifestar, a gente começa a ver que ele está ali. É no corriqueiro, é no dia a dia, foi no partir do pão que eles abriram os olhos e perceberam. E o que isso ensina para mim e para você? É o seu dia a dia que vai revelar Jesus na sua vida. É o corriqueiro, é o partir do pão, é a mesa, é quando você chama ele de manhã para ir com você para o seu trabalho, é quando você chama ele para sentar ali, para comer com você, quando você apresenta aquela comida. É no dia a dia, é no partir do pão, é no corriqueiro do dia a dia que ele vai mostrar que está com você. Toda a decepção que aqueles discípulos sofreram, as expectativas deles que estavam frustradas, eles queriam que Jesus aparecesse logo e resolvesse tudo, estavam distanciando o coração deles de Jesus. E é isso que distancia o coração de alguém de Jesus. As preocupações, olhar para a circunstância, comparar a circunstância que você está vivendo, olhar para a circunstância e pensar assim: mas Deus não é comigo. Quem falou que não? Jesus estava no barco quando o barco estava afundando? Estava ou não estava? O barco estava afundando, mas Jesus estava lá dentro. Quando Pedro foi ter com Jesus, ele quase se afogou. Jesus estava lá? Pedro estava quase se afogando. Jesus estava lá. Quando Jesus foi para o deserto, aquele povo todo ficou com fome. Jesus estava lá? Na necessidade, quando faltou o pão, Jesus estava lá. Então não é a circunstância que mostra que o Senhor Jesus está com a gente, mas a nossa convicção, a nossa certeza de que Ele está com a gente. Se a gente tiver convicção no nosso coração que o Senhor Jesus anda com a gente, se a gente for obstinado por isso, sabe? Você não aceitar nunca no seu pensamento que o Senhor Jesus não é com você, não está na sua vida, não vai ter nenhuma circunstância que vai afastar você de Deus. Não vai ter nada não vai ser a falta de pão que vai te afastar, não vai ser o barco afundar que vai te afastar, não vai ser o quase se afogar que vai te afastar. Quem está entendendo? Aí diz assim, ó, olha só o 32, e questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava? Olha para mim, é durante a nossa jornada que ele nos fala. É durante a jornada, é durante o percurso, é durante o caminho, é durante as lutas que você está vivendo, é nessas circunstâncias, durante o caminho ele nos falava. Sabe o que mais mexe comigo aqui? Que ele diz assim: porventura não nos ardia o coração. Quando Jesus começa a falar com a gente, nosso coração começa a arder.
a gente começa a crer, a gente confia. Pode estar tudo dando errado, que quando Jesus começar a falar com você, seu coração vai arder, vai queimar, você vai crer, você vai acreditar, você vai continuar, você vai permanecer, mesmo que não tenha ninguém para te motivar, para te dar uma palavra, mas seu coração vai arder por aquilo ali. Quem está entendendo? O coração deles, quando Jesus chegou, estava frio, porque o coração deles estava nas notícias ruins, eles se apegaram ao passado, aos costumes velhos, a pessoa que eles achavam que tinha que ser. A notícia boa já tinha chegado. Se você ler antes, eu não vou ler porque vai ser muita coisa. Já tinham falado que Jesus tinha ressuscitado, mas eles preferiram se apegar à notícia ruim. Eles preferiram se apegar à notícia triste. Sabe o que isso mostra pra gente? A gente sempre vai ter duas opções para olhar. Se você começar a olhar para as circunstâncias, seu coração vai se distanciar tanto de Deus a ponto dele estar ali junto com você, falando com você, e você não vai conseguir reconhecer que é Ele. Mas se você olhar para a boa nova, o que é a boa nova? O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. Se você tiver convicção que Jesus está com você, você sabe que pode estar passando por qualquer situação. Eu tenho aprendido uma coisa, eu estou amando os meus problemas, porque é no meio dos nossos problemas que Deus nos ensina, que Deus nos transforma. É no meio dos seus problemas que você cresce, que você amadurece, que você muda, que você consegue ir ouvindo a vontade de Deus, que o seu coração começa a arder. A obra do Senhor tinha começado na vida daqueles discípulos, começado. E mal começou, eles já mudaram de caminho, começaram a andar para trás. Sabe por quê? Toda vez que Deus começar uma obra na sua vida, seja na sua área emocional, seja em qualquer área da sua vida, quem aqui você já foi em alguma obra, já construiu, já fez obra? Levanta a mão, assim. Você sabe que quando você vai fazer uma reforma na sua casa, que você vai começar uma obra, você precisa de investir para aquilo começar. É ou não é? Como é que Deus investe em nós para começar uma obra na nossa vida? Nos dando experiência. E a gente só tem experiência errando. Não existe outra maneira de ter experiência. Você pode ter, quando você estuda, você adquire conhecimento, mas você só vai ter prática, você só vai ter experiência quando você coloca em prática. Por isso o estágio. A pessoa tem que ir para o estágio, ela tem que ver na prática como é que funciona. Só o conhecimento teórico não resolve. Como é que Deus te dá experiência? Permitindo situações. Como é que Deus vai me dar experiência? Trazendo problemas, trazendo situações para que a maneira que a gente se comporte diante de uma situação, a maneira que nós nos comportamos hoje, quando a gente erra, vai ser diferente quando amanhã a gente estiver diante da mesma situação. O que Jesus fez com aqueles dois? Jesus explicou tudo no começo de novo. A Bíblia diz que ele começou lá de Moisés e explicou tudo novamente para eles. Deus tinha começado a obra. Que obra era? A salvação. Jesus tinha morrido e eles não estavam entendendo esse plano. Eles não entendiam que a cruz era para a glória de Jesus. Eles não entenderam que a morte de Jesus, aquela cruz que ele carregou, era para a glória de Jesus. E todas as vezes que Deus começar uma obra na sua vida, você não vai entender muita coisa. Tem momentos que você não vai entender nada, porque a obra é assim. Quando você começa uma obra, aí Deus investe em você, começa a te dar experiência para Ele continuar aquela obra. Aí, se o meu coração, o seu coração fica igual desses dois, a gente muda de caminho e a obra vai ficar inacabada. Já passou por alguma obra que pararam, que embargaram, que está lá só as paredes levantadas? O que geralmente falta para
para terminar uma obra? Investimento. Acaba o recurso. Aí não tem como investir, aquela obra fica parada. Se você não investir todos os dias em entender, em conhecer a Deus, a obra dele na sua vida fica parada, fica inacabada. Ele começa e para, começa e para. Por quê? Porque para essa obra continuar, você tem que investir tempo. Aí eles estavam mudando de caminho porque não entendiam o que estava acontecendo. Quando Jesus chegou, que o coração deles ardeu com as palavras de Jesus, a Bíblia diz que eles fizeram isso aqui, ó. Aqui, ó, versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, aos quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus e a presença de Deus na nossa vida, Ele é a base de tudo que Ele vai construir. Jesus é a base na sua vida, na minha vida, de tudo que Ele quer fazer. Só que a gente precisa reconhecer que o Senhor Jesus está com a gente todos os dias, em todos os momentos. E a única coisa que faz com que a gente não reconheça isso é quando o nosso coração escolhe ficar olhando para a parte ruim, escolhe ficar olhando para o passado, se apega nas notícias tristes e não deixa que a obra de Deus ela se conclua na nossa vida. Amém? Você entendeu isso aqui essa noite? Esses discípulos, eles representam eu e você na nossa jornada. O que faz a gente mudar de caminho? O que faz a gente desanimar? O que faz a gente não reconhecer que Jesus está todos os dias com a gente? Olhar para a circunstância, olhar para a situação, olhar para a dificuldade, olhar para a notícia ruim, ao invés de ter convicção de que Ele está todo dia com a gente. Amém? Encurva a sua cabeça, eu quero orar por você. Nós vamos dar um pão que você vai levar para sua casa. Você vai partir esse pão com a sua família. Meu Deus, assim como aqueles discípulos caminhavam naquele dia, naquela jornada, mudando de caminho, porque